Fala galera, tudo certinho? Hoje eu decidi falar sobre uma coisa delicada. Eu acho que é a terceira vez que eu falo isso em vídeo, mas enfim. Eu tava adiando muito pra fazer esse vídeo, porque não tava muita paciência pra aturar comentários necessários. Mas essa semana Deus me mostrou de várias formas que era pra fazer, então cá estou eu, né, obedecendo. Então, vamos falar sobre como eu lidei com o fato de ser cristão e trans. E vamos falar desde o início, não adianta eu chegar agora e falar como eu entendo as coisas agora, se eu não falar todo o processo. Pra quem não sabe, eu sou Mikael, eu sou um guri trans e cristão, então bora lá. Minha família começou a frequentar a igreja quando eu tinha 4 anos, então eu não lembro de quase nada antes disso. A única coisa que eu lembro e que eu detestava era que a minha irmã ficava tentando enfiar brinco em mim. E a igreja que a gente começou a frequentar não podia usar joias. Então ela parou, né? Sério, é uma das únicas coisas que eu lembro que me marcou, porque eu odiava, sério, odiava. Mas enfim, voltando ao assunto. Com isso, os meus valores e princípios foram baseados na fé cristã. Teve um tempo que a gente acabou se afastando da igreja, mas eu continuava seguindo tudo aquilo que eu aprendi e tal, e seguindo as doutrinas da igreja que a gente frequentava na época. A gente voltou, com 14 anos eu decidi me batizar, porque eu realmente acreditava naquilo. Eu nunca duvidei do fato de eu gostar de guria, isso sempre foi uma coisa muito certa. E quando eu comecei a frequentar a igreja, isso não mudou, né? Não, tá, agora não gosto mais. Tipo, não. Continuava gostando, mas eu achava que Deus ia mandar um homem e que eu ia me apaixonar perdidamente, e ia ter um felizes e para sempre, né? Isso fez com que eu tivesse sempre catando guri, tipo, tava sempre olhando guri por aí, tipo, ai, olha só esse aqui, de repente dá certo, sabe? Tava o tempo todo caçando. Com 15 anos, quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu acabei gostando de uma guria, e antes disso eu nunca tinha falado pra ninguém. E aí, quando eu gostei, eu acabei contando pra algumas pessoas, e algumas falaram, tipo, já suspeitava, e outras não. Mas o que me chocou foi que uma das minhas amigas que eu contei na época me mandou o número de uma psicóloga e falou, tipo, olha só, ela é cristã, fala com ela, como se eu fazer uma psicóloga cristã fosse me curar. Né? Inacreditável. Na época eu decidi manter isso reprimido, como eu já fazia, mas eu comecei a ter uma certeza muito forte de que de alguma forma Deus ia usar isso pra alcançar pessoas. Eu não sabia como, mas eu achava que eu ia casar. Gente, esse era muito o meu pensamento. Eu ia casar com um cara e eu ia dar meu testemunho para as pessoas que também estavam sofrendo com isso, de que era possível ser feliz e ser curado. Tipo, eu acho que, sei lá, né, tem gente que diz que deu certo consigo mesmo, mas comigo não deu, então, né, estamos aqui falando do meu mundo, então o resto, né. Só que isso fazia com que a minha fé e meu relacionamento com Deus ficasse num looping enorme. Ou eu era a pessoa mais mundana possível, entre aspas, ou o mais cristão possível. Em 2018 isso começou a mudar. No início do ano, sei lá, já começou um ano meio merda, quando começou meu ano letivo. Não sei porque, eu só não tava bem. Bem no início das aulas, eu olhei pra uma guria e meu coração disparou e tipo assim, eu não entendia, assim, eu tava me reprimindo e tudo bem, tipo, tá, se reprime, mas o que tu faz quando o teu coração vê alguém e dispara? Tipo, não é algo que tu controla, não dá pra eu chegar e falar, ô coração, para aí. Então foi muito, muito tenso. Nesse ano eu comecei a perder a vontade de fazer as coisas que eu já fazia antes, então eu não queria mais ir pra escola. Tocar, que sempre foi algo que eu gostei muito, eu não queria desenhar, não queria fazer absolutamente nada. Eu queria ficar deitado na cama assistindo TV. E nem isso também me trazia tanto prazer mais. Era tipo, ok, vou fazer isso. E tanto que eu passei mais de uma semana sem ir na escola, e nos dias que eu fui naquela semana eu passava mal e voltava pra casa. Foi bem tenso. E depois disso eu vi que a coisa tava ficando muito séria e que eu precisava procurar um psicólogo. E eu falei pra minha mãe, olha só, eu tô mal e eu não estaria te falando isso se eu não tivesse realmente mal e eu preciso de alguém. A gente foi a alguns psicólogos e eu decidi ficar com a psicóloga que eu faço até hoje, mas as coisas não ficaram mais fáceis, digamos assim, porque eu não sabia como lidar com o fato de eu ser cristão e eu amar a Deus e eu ser eu. A sociedade cristã te impõe que ou tu
fica com Deus e abandona quem tu é, ou tu é quem tu é e abandona Deus. E isso, assim, foi muito difícil pra mim. Naquele momento eu senti assim, olha, que eu me perdi 100%. Eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia o que fazer, porque era como se existissem dois lados de mim que divergiam e que nunca iam juntar, sabe? Depois de sofrer muito, eu falei assim, quer saber? Que se dane, entendeu? Eu vou ser eu. E aí eu comecei a ir pra festa, beber, porque teoricamente eu achava que eu precisava dessas coisas pra ser o meu outro lado. Só que eu não sabia também como ser eu se eu não tivesse Deus comigo, porque eu sempre acreditei muito nele. Então eu não sabia como lidar com o fato de não ter ele comigo, sabe? Se vocês estiverem ouvindo meus vizinhos, vocês ignoram, tá? Nessa época, eu me fechei num nível, assim, muito grande. Eu não conseguia mais me abrir com as pessoas. Diz a minha irmã que eu sempre fui meio fechada no quesito de não chorar muito e essas coisas. Mas nessa época foi muito difícil, porque eu sentia a necessidade de conversar. E eu não sentia que eu podia chamar as pessoas. Eu sentia que eu não tinha ninguém, sabe? E a minha família percebia que eu não tava legal, mas elas também não sabiam como me ajudar. Então não tinha muito sabe o que fazer. E até hoje, assim, eu sinto que eu sou mais fechada depois do que aconteceu, mas estamos lidando com isso. Nessa época tem uma música que me marcou demais. Toda vez que eu escuto ela é como se eu voltasse no tempo, porque parece que o cara que escreveu olhou pra mim e falou, vamos escrever. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas sério, assim, eu me sentia como se eu não soubesse mais quem eu era. E nesse momento minha mãe e minha irmã decidiram me colocar, não sei como é que chama, num retiro da igreja. Eu fui tipo, tá, né? Elas pagaram, tem que ir, fazer o quê? E meus amigos iam ir também. Mas eu lembro que eu cheguei lá e eu falei pra uma amiga assim, cara, eu espero que esse retiro mude a minha vida, porque eu não sei mais o que fazer. E aí, num dos dias que a gente tava vendo um pastor falar, eu falei pra Deus assim, cara, tu sabe o que eu tô sofrendo, tu sabe que eu gosto de guria e todo mundo diz que ele não pode, tipo, abrir meu coração pra ele. E no mesmo momento que eu estava falando com ele, o pastor lá na frente pegou e falou, ah, talvez você esteja aí lutando contra a homossexualidade. Eu lembro que eu tava de cabeça baixa e na hora eu levantei e pensei, essa resposta foi rápida, né? Daí eu decidi que aquilo significava que eu tinha que me reprimir. Hoje eu olho pra isso e eu vejo que na verdade era tipo, eu tô te ouvindo, eu sei o que tu tá passando, eu sei tudo que tu já passou. Mas na época foi, se reprima. É isso aí, se reprima que vai dar tudo certo. E coincidentemente, na mesma semana, teve semana de oração na minha escola, que era da mesma religião da igreja que eu ia. E o que era um assunto que ninguém nunca falava, o pastor falou 2 vezes sobre homossexualidade. Uma das vezes ele levou um guri que se reprimia porque ele acreditava que esse era o melhor pra ele. E assim, ó, eu não tô aqui pra dizer que ele tá errado. Eu acho que Deus mostra pra gente a forma como a gente tem que lidar e eu lidei da minha forma e ele lidou da dele. Mas enfim. E no outro dia ele mostrou uma comunidade de pessoas LGBTs que eram cristãs e que seguiam assim, sabe? E naquele momento eu fiquei tipo assim, tá, e agora? O que eu faço? Porque existem pessoas que se aceitam e seguem a Deus, mas existe o outro lado, que é pessoas que se reprimem. E eu lembro que aquele dia eu tive uma ansiedade desgraçada. Eu lembro direitinho que eu tava no corredor do colégio chorando e veio uns amigos meus ficar comigo e eu liguei pra minha irmã e desabafei. Mas não foi fácil e as pessoas às vezes elas olham a gente bem resolvidos e pensam que tá tudo certo e não tem noção de tudo que a gente passa por trás. Mas naquela semana também eu conheci um guri e eu pensei, é essa a resposta. Deus mandou ele e ele vai ser a minha cura gay e vai ser isso aí e tá tudo certo, vou casar com ele e esse é o cara. E eu nem gostava dele, mas eu me forcei a gostar porque eu achava que isso era o que tinha que ser. E eu não vou entrar no assunto de quanta merda deu, porque quem conhece a história conhece, quem não conhece não vai conhecer.
Mas eu acabei saindo, na época eu me portava como uma guria, né? Então eu saí machucada porque eu confiei em alguém que destruiu totalmente a confiança que eu tinha, que mentiu pra mim, que me manipulou. Então eu sentia que eu nunca mais ia conseguir confiar em alguém. E eu lembro nitidamente que no início de 2019, quando eu pensava em encontrar alguém, em namorar, em casar, eu chorava porque eu pensava que eu nunca mais ia conseguir ter isso, porque eu não ia conseguir confiar nas pessoas de novo. Então isso fez com que eu sentisse de novo que eu tava perdido e eu comecei a beber muito para não sentir a dor que eu tava sentindo. Eu comecei a mentir para minha família, porque beber não foi uma coisa que meus pais me ensinaram e que minha família super apoiava. Eu acredito que aí foi muito o fim de tudo aquilo que eu era e o início de quem eu ia ser, que é o que eu vou falar no segundo vídeo sobre isso, porque senão vai ficar muito extenso. Eu espero que vocês tenham assistido até aqui. Não esquece de curtir, comentar, seguir e nos encontramos no próximo vídeo.